A paz do Senhor. Iniciamos este dia com o livro de João em seu capítulo 5, na sequência do que lemos ontem a respeito deste tão poderoso e profundo relato da vida e ministério de Jesus de Nazaré. No capítulo 5 encontramos inicialmente o relato a respeito do homem no tanque de Betesda. Betesda, que poderia significar casa de misericórdia, casa de derramamento, ou Betzetá, casa das oliveiras. E este lugar vivia sob uma tradição de que, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia e agitava as águas. Apesar de não haver fundamento bíblico algum para esta tradição, muitos criam nesta lenda, neste dizer popular, de que regularmente viria um anjo e moveria as águas e o primeiro que se banhasse nelas seria curado. Esta parte do texto, inclusive, alguns manuscritos não a contêm, portanto, o entendimento é que ela tenha sido incluída posteriormente ao escrito de João para contextualizar esta conversa de Jesus com o homem à beira do tanque. No entanto, vale ressaltar, este tanque não tinha autorização divina para curar pessoas, mas era simplesmente uma crença do populacho de que isto ocorreria. E esta narrativa acontece, segundo este relato, quando Jesus volta de Jerusalém para uma das festas religiosas, uma das 3 festas religiosas dos judeus em Jerusalém. Lá em Êxodo 23, essas festas são denominadas como a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a maior delas e mais conhecida como a festa da última colheita, ou das cabanas, ou dos tabernáculos. E então Jesus encontra este homem e lhe faz uma pergunta que soa até mesmo óbvia. Este homem está lhe aguardando, segundo o relato, há 38 anos por este milagre. E Jesus, ao encontrá-lo enfermo, lhe faz uma pergunta que parece ser até redundante. Você gostaria de ser curado? Este homem então responde que não consegue, pois não tem quem o coloque no tanque. Alguém sempre chega antes de mim, segundo ele. Jesus então simplesmente lhe responde: levante-se, pegue sua cama e ande. Este homem, então, é questionado pelos líderes judeus ao sair dali carregando sua cama, pois era um sábado. E, por ser um sábado, os judeus ortodoxos entendem que ele não deveria trabalhar e carregar uma cama seria um trabalho. Este homem, então, na verdade, lhe diz: quem me mandou carregar a cama foi o homem que me curou. Só que ele não sabia quem era. E então, mais tarde, eles se encontram no templo e Jesus diz: você, agora que está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Não que Jesus estivesse validando também a crença de que, se pecarmos, desgraças acontecerão, porque Jesus sabe que todos somos pecadores. Mas o alerta de Jesus é muito mais amplo, no sentido de que aquele que peca, segundo o próprio João, não está em Deus. E aquele que não está em Deus não recebe a vida eterna. E algo pior que aconteça não é simplesmente que este homem, se voltasse a ter uma vida em pecado, poderia ter uma doença igual ou pior. Mas o alerta de Jesus é que, ao pecar, aquele homem corria o risco de perder a vida eterna, muito mais importante e profunda do que a cura.
Jesus então inicia no capítulo 5 um embate com os judeus, e vemos nas narrativas de João e nos discursos longos relatados aqui de Jesus uma série desses embates com os líderes religiosos da época. E Jesus começa a relatar sobre a sua relação com o Pai. E Jesus começa a relatar que o que ele diz é relevante não simplesmente por conta do seu testemunho, mas porque quem testemunha a respeito dele é o próprio Pai e é o próprio João Batista. São as suas obras, são as Escrituras, é Moisés. Jesus, inclusive, diz: as Escrituras apontam para mim. E se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Jesus então começa a deixar explícito que ele é maior que Moisés, que ele é maior que a tradição religiosa, que ele é o Senhor do universo. O capítulo 6 então nos traz a multiplicação dos pães, a primeira delas. O roteiro: 5.000 homens. Jesus questionando Filipe aonde comprar pão, mesmo sabendo o que ele faria, e Filipe se desesperando, pois sabia que não havia comida suficiente para aquela multidão. Pois se eram 5.000 homens, no mínimo nós teríamos a mesma quantidade de mulheres e crianças, e sabemos que crianças eram em muito maior número, mas um número baixo ali seria de 15.000 pessoas, para serem alimentadas com 5 pães e 2 peixes. No entanto, ao abençoar aquele alimento, alimenta-se a multidão como um todo, e ainda sobram 12 cestos. E em decorrência deste milagre, alguns chegam a dizer: este é o profeta que haveria de vir. Nos relata ainda um outro milagre, que nos demais evangelhos nós temos também essa história quando Jesus fica orando, os discípulos saem navegando pelo mar da Galileia, ou Tiberíades, ou Lago de Genezaré, a depender do local onde se cita este lago. E então começa uma grande tempestade. Jesus desce do monte. Eles já estão a 5, 6 quilômetros distante. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus andando sobre as águas, neste relato breve e curto, não tão detalhado de João como fazem Lucas, Mateus, como fazem Mateus e Marcos, especialmente, ele é bastante sucinto, pois só quer deixar claro que Jesus anda sobre as águas. E se revela aos discípulos temerosos, dizendo: não temam, sou eu. Jesus também começa a falar sobre o porquê ele é o pão da vida, e que ele, como pão da vida, daria da sua carne para que o povo viesse a comer. E o questionamento dos judeus é: como pode dar a sua carne? E então começam a perceber que a mensagem de Jesus é uma mensagem dura. Pois Jesus está falando que quem come a minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna. Para quem não tem a luz da revelação dada pelo Espírito Santo, é uma mensagem que parece até canibalista e afrontava as convicções mais precárias dos judeus. Por conta disso, muitos se afastam, abandonam Jesus. E daí vem o questionamento de Jesus a seus discípulos com a resposta brilhante de Pedro. Jesus, quando os questiona: e vocês? Pedro responde: para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. E então o capítulo 7 se inicia com a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou da última colheita, e o relato de Jesus e seus irmãos. Seus irmãos não criam nele, mas como um conselho objetivo para que ele se torne mais famoso, em decorrência de suas obras, eles dizem: não se esconda, se mostre, vá até a Judéia, onde os teus seguidores poderão ver seus milagres e você se torne famoso. Você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre ao mundo. Mas Jesus vai em segredo.
E somente na metade da festa ele começa a ensinar. Muitos passam a crer nele. E em função desse distúrbio causado por Jesus em meio àquela sociedade, os líderes religiosos chegam a enviar guardas para prendê-los, mas Jesus consegue se desvencilhar deles. Não ainda é chegada a sua hora. No último dia, ele volta a fazer os seus discursos e o seu ensinamento diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O escritor do Evangelho chega até a dizer: naquela ocasião, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Por isso não entendiam essa expressão: quem tem sede, venha a mim e beba. E estas mensagens de Jesus vão causando divisões, dissensões, pois de fato percebe-se desde o início que nunca um mestre havia falado com a autoridade que ele havia falado, como alguns dos seus discípulos estão deixando claro. No entanto, quando os guardas do templo voltam a ter prendido Jesus, os principais fariseus começam a questionar e esses guardas dizendo: a gente tem percebido a autoridade dele, ninguém fala como ele fala. E aí esses fariseus começam a dizer aos guardas: vocês também foram enganados? Alguém crê nele? Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus, se torna uma testemunha. Será que a gente pode condená-lo antes mesmo de haver uma audiência? E então lhe responde: você também é da Galileia? Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Desprezando eles que, na verdade, Jesus cumpre a profecia do Antigo Testamento ao ter nascido em Belém, onde haveria de vir o Messias. O capítulo 8 nos conta então da narrativa dramática da mulher pega em adultério. E esta passagem, segundo os manuscritos mais antigos, também teria sido uma inclusão verdadeira de um fato histórico da vida de Jesus, mas não presente num texto original de João. Esta mulher pega em adultério, de acordo com a lei, provavelmente casada ou noiva, estava em relações sexuais com outro homem. A lei dizia que tanto ela quanto o homem deveriam ser apedrejados. No entanto, de forma estranha, o homem foi preservado, inclusive a sua identidade, e somente a mulher é trazida até Jesus. E a pergunta dos fariseus é: o que o Senhor diz? Pois sabiam que ou Jesus se desmoralizaria descumprindo a lei, ou Jesus perderia o impacto da sua mensagem de amor e acolhimento aos pecadores ao determinar pura e simplesmente o apedrejamento daquela mulher. Jesus, então, ao ouvir aquela pergunta, diz-nos a palavra que ele se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Eles continuam a exigir uma resposta até que Jesus se levanta e diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Se inclina e volta a escrever novamente. Ao ouvirem isso, do mais velho ao mais novo, começam a sair, até não ficar mais nenhum deles. Jesus então pergunta àquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais. Jesus não nega a lei. Jesus, inclusive, traz padrões de ética superiores à lei, pois em seu Sermão da Montanha, ele não fala simplesmente do ato sexual, mas ele fala da pureza sexual, inclusive no olhar. E então, ao trazer esta regra de ética tão elevada, Jesus cumpre a lei, mas continua a acolher o pecador.
E a mensagem do Evangelho não é simplesmente de condescendência com o pecado, mas de confronto, através da cura que somente o Espírito Santo pode dar à alma pecadora do humano. E então Jesus continua seu discurso, revelando que é de cima, não de baixo, como os líderes religiosos, que o Pai é sua testemunha. Ele deixa bem claro que quem conhecer a verdade os libertará, pois o que peca é escravo do pecado. Ele começa a questionar que se eles fossem filhos de Deus, creriam nele, ao ponto que, tão nervosos, começam a dizer: samaritano endemoniado, você fala por demônios. Mas Jesus retruca dizendo: quem obedece ao meu ensino não morrerá. Antes mesmo de Abraão, eu sou. Ao dizer eu sou, ele reproduz aquilo que Moisés ouviu no Monte Horebe enquanto a sarça ardia. Jesus está falando o mesmo que o Pai. Eu sou. Tomam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se desvencilha deles e sai do templo. Ele é. Jesus é Deus. Jesus é cheio do Espírito. Jesus prega poderosamente e tem autoridade para dizer para mim e para você: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu posso lhe dizer: eu tenho muita sede. Se você tiver também, a porta está aberta. Que Deus te abençoe.